Vamos orar antes de começarmos a explanação do Salmo 2. Pai, agora é hora da Tua palavra. E nós pedimos que o Senhor acalme os nossos corações, as nossas almas. Senhor, que o Senhor tire o barulho das nossas mentes agora, Pai, para que possamos atentar para a Tua palavra. Porque a Tua palavra, na Tua palavra está a Tua vontade. E a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E nós queremos, ó Pai, sugar o máximo possível da Tua palavra hoje. Nos auxilie agora, dando-nos a revelação daquilo que está escrito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês se lembram já, o pastor Humberto falando que por toda a Bíblia a gente ouve de Jesus, a gente lê sobre Jesus. E o Salmo 2, apesar de trazer de uma maneira assim, que parece difícil, está falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. É um salmo escatológico. O que significa escatológico? É um salmo lá do fim, de coisas que, para o tempo de Davi, ainda iriam acontecer. E também, para Davi ainda iria acontecer, e para nós algumas coisas já aconteceram, e outras coisas ainda acontecerão. Então, o Salmo 2 é um salmo que trata de política. E a gente vai perguntar, mas a igreja, a Bíblia tem preocupação com isso? A Bíblia tem, sim, preocupação também com a política da onde nós moramos, da onde nós estamos. E eu não sei se tem acontecido isso com vocês, mas nesses últimos dias tem acontecido comigo. Eu sou uma leitora assídua de jornal. Eu e a Naíde, que são as duas aqui na igreja. Nós duas somos leitoras assíduas de jornal. E eu vou falar uma verdade para vocês. Eu estou abrindo o jornal esses dias e a minha vontade é fechar e rasgar o jornal. É isso que eu estou vendo. Porque há um mês e pouco atrás, nossos corações se encheram de esperança, achando que muita coisa ia mudar no nosso país. Né? Teve aquelas manifestações, então, agora vai acontecer, o gigante acordou, né? Todo mundo fala, o gigante acordou. E o que nós temos visto depois disso é só decepção. Eu, pelo menos, tenho ficado muito decepcionada com as coisas que eu tenho visto, com as coisas que eu tenho ouvido no mundo. E pelo jeito, lá na antiguidade, Davi também tinha esse sentimento. Ele não tinha um jornal para ler, nem a internet, nem a televisão, mas ele sabia das coisas que estavam acontecendo pelo mundo. E também a gente vê tanta violência todo dia. Vocês já perceberam que não dá tempo da gente assimilar uma notícia muito triste e já vem outra em cima que a gente já esquece aquela? Porque é uma coisa atrás da outra sobre violência. Violência no nosso país, violência na nossa cidade, violência onde nós vivemos. Nós não assimilamos mais. E uma coisa que aconteceu a semana passada, se a gente perguntar um para o outro, todo mundo já esqueceu. Porque já veio tanta notícia, tanta coisa em cima daquilo, já se passou tanta coisa, que nós não temos condições de assimilar todas essas notícias. Então, nós vemos violência de todas as formas. Nós vemos arrogância daqueles que têm muito dinheiro e que têm muito poder. Nós vemos toda hora história de cobiça e de destruição, famílias sendo dizimadas porque um lá resolveu pegar o seguro e aí mata todo mundo. É filho contra pai, nós temos ouvido isso. E há pouco tempo eu não ouvi a pessoa falando, mas uma pessoa me disse que a pessoa falou, um servo do Senhor falou assim, não adianta orar não, porque é isso que vai ser o final mesmo. O final é esse, então não adianta o crente orar. Mas este salmo nos esclarece e nos aclareia a mente para o dever de nós orarmos, sim, por aqueles que estão revestidos de autoridade. E nós não devemos ficar achando que não tem mais jeito. Não tem mais jeito se Deus não estiver operando.
Mas tem jeito se Deus estiver no controle. E eu queria perguntar para você agora, e você vai dar uma paradinha e vai pensar, que notícia te impactou? Eu vou dizer de domingo para cá, porque é muita coisa. Que notícia te impactou? E que notícia que te assombrou? Porque as notícias que nós recebemos não só nos impactam, sofremos, como muitas vezes também notícias que nós ouvimos, nós ficamos com medo. Nós ficamos apavorados. Então pensa agora, que notícia que te impactou e que notícia que te deixou com medo? É uma coisa para você analisar e para você pensar que notícias, que más notícias têm te incomodado ultimamente. Nós vivemos neste mundo e nós estamos cercados. E nós podemos ser o próximo. Às vezes a gente olha uma coisa tão distante e às vezes nós podemos ser o próximo. Hoje eu vi uma prima minha postou na internet uma foto de muitas ambulâncias apodrecendo num depósito aí. Novinhas. Então, a gente fica pensando, gente precisando, as pessoas precisando, e as nossas autoridades gastando tanto dinheiro e essas coisas se apodrecendo. Isso é uma coisa. Todo dia nós temos notícias dos hospitais dilapidados, tá? de todos os recursos que seriam para nós, que nós poderíamos usar, estão sendo destruídos, roubados, né? Então, são notícias que nos deixam chocados. Vamos ler, então, o Salmo 2, que tem 12 versículos, e vamos ver o que nós podemos extrair desse Salmo 2 e que nos leva a refletir sobre o dever da igreja. Qual deve ser a posição da igreja? Qual deve ser a posição do cristão? Eu convido você a ler junto comigo. Está todo mundo com a folhinha aí, nós podemos ler o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, esse salmo é rico em muitas informações para nós. No verso 1 e no verso 2, o salmista fala sobre gentios, sobre povos, sobre os reis da terra e sobre príncipes. A quem se refere o salmista quando diz os gentios, os povos, os reis, os príncipes? Então é um exercício que nós vamos fazer. O salmista, quando diz gentios e povos,
Gentios no Antigo Testamento eram aqueles que não confiavam no Senhor. Povos, humanidade. Então o salmista, no verso 1, ele trata da humanidade. A humanidade que caminha neste mundo sem Deus. É isso que ele está falando. E quando ele fala sobre reis e príncipes, a quem ele se refere? Aos governantes, aqueles que nos governam. E o que eles fazem? A Bíblia está dizendo que os gentios se enfurecem, vivem sempre com raiva. E os povos, o que os povos fazem? Imaginam coisas vãs. Quem está com a Bíblia, e a gente também vai usar a Bíblia, abre lá no Salmo 1, a gente está no Salmo 2, abre no Salmo 1. A palavra, lá no Salmo 1, 2, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. No Salmo 2, 1, diz assim, que os povos imaginam coisas vãs. Imaginar e meditar é a mesma palavra no hebraico. Mas qual a diferença entre elas? No Salmo 1, diz, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. Tá? Medita. Na sua lei medita. Agora, no Salmo 2:1 diz, os povos imaginam coisas vãs. O que é o pensamento dos ímpios, dos povos? O que é? É sempre coisa vã, é sempre o mal. E nós temos esse versículo aí, para Salmo 1, 1 e 2, nós temos 2 Coríntios 10:5, que diz o quê? E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando nós meditamos na palavra, palavra é verbo, verbo é Cristo, nós estamos levando o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Também Romanos 12:2, o que diz? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viram a diferença do homem bem-aventurado? Ele medita na palavra do Senhor, leva o seu pensamento cativo à obediência de Deus. E do homem ímpio, da humanidade, dos povos que não conhecem o Senhor, imaginam coisas vãs. Então vamos ver o que diz Provérbios 24:9. Olha o que é o pensamento dos ímpios, qual é o pensamento da humanidade, qual era o nosso pensamento antes de nós conhecermos Cristo. Provérbios 24:9. Os desígnios do insensato são o quê? Pecado. O que é desígnio? O que é desígnio? As metas, os projetos, as vontades do homem insensato. É o quê? Pecado. Ele pode não estar projetando algo mal, mas a palavra diz que os desígnios do homem sem Deus é pecado. É pecado. Então, nós temos que quando a Bíblia fala assim, para a gente não se associar com os infiéis. Por quê? O meu pensamento vai ser santo e o pensamento daquele meu sócio. Pecado. Entendido? Entendido isso? O pensamento do ímpio, por mais bonzinho que ele seja, vai ser sempre pecado. Porque a Bíblia diz assim, o meu justo viverá da fé. E o que não for de fé é o quê? Pecado.
Tá? Então, entenderam o que diz o Salmo 2, 1 e 2, né? Os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra Deus. O que é conspirar contra Deus? É não temer a Deus. E nós estamos falando de autoridades que governam os povos. Reis e príncipes são autoridades que nos governam. E nós estamos falando sobre isso. A palavra diz que eles conspiram contra Deus. O que mais que eles fazem? Eles são contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? É Cristo. Ungido em hebraico é Messias e ungido em grego é Cristo. Então, os governantes da terra, eles não temem a Deus, conspiram contra Deus e também eles são contra a tudo que se chama Deus e ao que se chama o seu Filho. Os governantes da terra consideram, e no verso 3 diz isso aí, Salmo 2, 3, diz assim, olha o que eles dizem: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Sabe o que está significando isso? Eles consideram as leis morais como prisões e algemas. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. A criança pequenininha, ela já nasce desobediente, desobedece, mas ela sabe o que é certo e o que é errado. A criança já sabe, o ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Mas a palavra está dizendo que as autoridades, com o poder e o dinheiro, elas dizem assim, vamos cortar todos os laços da moral, vamos fazer aquilo que dá nas nossas cabeças. E, irmãos, isso tem sido algo que está acontecendo nesses últimos tempos. Não existe mais padrões para ser seguidos. Os homens destruíram os padrões, destruíram as leis e fazem o que querem. Os governantes do mundo há muito romperam com a ética e a lei moral. Nós temos visto isso. Querem estar bem com aqueles que lhe rendem favores. Então, não importa a ética e a moral. Porque eles precisam estar bem, eles precisam parecer bons, eles precisam ter uma capa de algo que é bom. Mas com isso, eles fazem todo tipo de injustiça. Cada vez mais se pratica injustiça em todas as esferas da sociedade. E é por isso que eu disse para vocês que eu estou abrindo o jornal e a minha vontade é fechar o jornal e rasgar, porque eu estou vendo muito isso. São as autoridades que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra coisa, depois de amanhã diz outra coisa. E a justiça é lançada fora. É isso que a palavra está dizendo, que eles dizem assim, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles consideram a lei moral algema, prisão, que eles não querem seguir. Os discursos não têm mais parâmetros nem códigos a seguir. Fala-se aquilo que dá público, aquilo que agrada as pessoas. Vocês já observaram isso? A conversa é sempre o que agrada. Será que eu vou agradar com esse meu discurso? E se falar alguma coisa que o povo chiar, né, que não for do agrado do povo, e aí está falando humanidade, logo eles voltam para se corrigir. E até nas igrejas ditas evangélicas, hoje em dia, há um patrulhamento velado. Há um patrulhamento velado para que não se seja mais enfático quanto ao pecado, contra o inferno e contra o diabo. As igrejas que mais enchem hoje são aquelas que agradam a alma das pessoas, que prometem coisas maravilhosas para as pessoas. Promete o carro do ano
E não é um carro zero, não. Não é o ponto zero, 1.0. Tem que ser um carrão. 1.0 não. É um carrão. É uma casa, não é uma casa normal, é uma mansão. Então, aduba a cobiça das pessoas, até dentro das igrejas. Eu tenho conhecimento de pastor que deixou o ministério porque ele começou a falar de pecado dentro da igreja. E aí veio o patrulhamento, ó. E ele, para não continuar, ele estava sofrendo muito, ele saiu fora. Porque ele quis pregar o que a Bíblia diz. E aí começou o patrulhamento, uma igreja muito grande, uma igreja com pessoas muito ricas, até políticos. Então ele deixou, ele saiu. E eu fiquei com muita pena, porque é um homem de Deus, mas ele não aguentou. Ele não aguentou, porque o patrulhamento era muito grande. E isso está acontecendo lá fora, mas isso também está acontecendo dentro da igreja. Porque se falar nesse assunto, o que eles dizem, vai afugentar os membros. E quem é que dá os recursos? Quem é que dá? São os membros, né? Porque leva tudo de forma material, de forma carnal, escarnecendo de Deus. Eu acredito, eu estava estudando esse salmo aqui, eu falei assim, acho que o Senhor Jesus, se viesse nos nossos dias, não ia cumprir os 3 anos de ministério. Porque se naquele tempo ele foi perseguido e muitos queriam matá-lo e depois mataram realmente, acho que hoje, apesar de todo o amor e misericórdia de Jesus, curando pessoas, quando ele dissesse aqueles discursos, chamando o povo de raça de víboras, ele seria crucificado bem antes. Em Jeremias 5:5, vocês têm aí? Jeremias diz assim: irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Está vendo o que Jeremias falou? Eu tenho que falar com os reis, com as autoridades. E eles sabem qual é a vontade do Senhor. Mas eles juntos quebraram todas as leis. Quebraram aquilo que eles deveriam seguir. Hoje, o sistema que nós estamos vivendo diz que você não pode mais falar, ter uma opinião. Não pode mais ter uma opinião. Nossa opinião está aqui na palavra de Deus. Mas muitos, hoje, a ideologia que corre no século XXI, que é o pós-modernismo, como eu disse para vocês, tem que falar aquilo que agrada as pessoas. E não pode ter a opinião certa. Olha o que diz Provérbios 24, 23 e 25. Você não pode mais dizer para uma pessoa, você está errado. Você não deve agir assim porque você está errado. Nós temos aí. Eu esqueci de botar esse versículo. Provérbios 24, 23 e 25. Provérbios. Há uma tendência hoje de não se ter uma postura diante do errado. A ideia que o mundo passa hoje é que você tem que ficar no muro. Você não pode ter uma opinião, você tem que ficar no muro, agradar a todas as pessoas. Então, tapar o sol com a peneira. Estou vendo, mas não estou vendo. É isso que nós estamos vendo hoje. Olha o que diz Provérbios 24, 23 a 25. São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreender o perverso, se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. A palavra de Deus diz que a abominação para Deus, você considerar o errado justo e o justo errado. É abominação para o Senhor. Mas hoje, o momento que nós vivemos nos leva a recuar. Nos leva a recuar.
Vocês estão vendo aí o que aconteceu no Supremo Tribunal. Vocês estão vendo. Quantos juízes recuaram? Quantos daqueles juízes recuaram? Nós não sabemos o que aconteceu em volta deles, nós não sabemos os bastidores. O que nós temos visto é um recuo, porque este é o sistema que hoje governa. É o sistema que governa hoje, é um sistema de engano. E parece que o povo se agrada dessas coisas, mas o próprio povo está sendo prejudicado com todas essas coisas que têm acontecido aí. Diante de tudo isso que de tudo isso que nós estamos vendo, diante dessa sociedade que nós vivemos, diante das autoridades que nós temos, você se sente responsável por orar por elas? Diante disso que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, é o que está acontecendo. Você se sente responsável? Vamos ver o que diz a Bíblia? Não é o que nós sentimos, é por obediência. Vamos ver o que diz a Bíblia. 1 Timóteo 2, 1 a 4. Vocês têm aí esse texto. Vamos ler juntos? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bem, como isto se compara ou contrasta com nossa atitude quando assistimos os noticiários? A gente vê os noticiários, nós sentimos muitas vezes medo, apreensão, nos apavoramos. Mas como Deus vê essas coisas? Tudo isso que está acontecendo. Vamos voltar para o Salmo 2 e vamos ver o que diz o verso 4. Nós podemos ficar com medo. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Nós podemos ficar apavorados. Nós podemos ficar receosos com as notícias que nós ouvimos e que nós vemos as pessoas fazerem. O que nós vemos nossas autoridades fazerem. Mas qual é a ação de Deus? E aqui há um antropomorfismo, nesse versículo 4, que é uma característica do homem, o homem que ri. Mas o que a palavra diz? O verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Nós podemos ficar com medo do que as autoridades estão fazendo, mas nós estamos lendo aqui na palavra que o Senhor o que faz? Ri deles e zomba deles. É interessante ver isso. Nós ficamos apavorados, mas o nosso Deus, que vê todas as coisas, Ele ri da ingenuidade dos homens. Porque os homens pensam que estão fazendo coisas certas, pensam que estão fazendo coisas escondidas, que ninguém está vendo. Mas para Deus não há nada encoberto. Deus está vendo todas as coisas. Ele vê o que acontece, e a palavra diz que Ele ri da ingenuidade desses homens. Ele zomba desses homens. E aí a Bíblia continua falando que na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. E aí o verso 6, 7, 8, 9, fala de Jesus. Como, Iraci, que fala de Jesus? Os versos do capítulo 2 do Salmo fala de Jesus. Então, a palavra diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que nos faz lembrar
esse verso. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Que faz lembrar? O novo nascimento. O Senhor Jesus, depois de morto, ele foi até os abismos. E a palavra de Deus diz que Deus não deixou o seu filho lá no abismo. Mas ele disse, que ele trouxe e disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Jesus ressuscitou dos mortos. Então, esse salmo está dizendo isso. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Está falando do Senhor Jesus Cristo. E o que nos lembra Jesus? Que as autoridades que estão governando os povos acham que não existe Deus. Tramam contra Deus. Tudo que se chama Deus. Mas a palavra de Deus aqui está nos lembrando que o Senhor Jesus será o rei de toda a terra. Ele será o rei de toda a terra. E ele vai ser o vencedor lá no final, na sua segunda vinda, mas ele também foi vencedor na primeira vinda. É isso que a palavra está dizendo. Ele não vai ser só rei dos reis lá, ele já foi vencedor na primeira vinda. E eu queria que nós lêssemos o que está em Colossenses 2, de 13 até 15. A vitória do Senhor Jesus sobre a cruz. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, o diabo foi desmascarado. Aquilo que o diabo fez desde o Éden, estava fazendo com a humanidade, e que faz com a humanidade ainda, que faz com os detentores do poder, porque acham que podem todas as coisas, e que Deus não vê nada, que Deus não existe. A palavra está dizendo que ali na cruz, o Senhor expôs os principados e potestades ao desprezo e triunfou deles na cruz. Com a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus disse para os principados e potestades, parem. Chega! Acabou o tempo de vocês. Acabou o tempo de vocês. Porque eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo, dizendo que tipo de morte a morrer. Há salvação para o homem. E foi isso que Jesus fez ali na cruz. Ele disse para os principados e potestades, há salvação para o homem. Diabo, você não pode mais continuar destruindo as pessoas como você vinha destruindo, porque o sacrifício de Jesus lá na cruz expôs ao desprezo os principados e as potestades. Essa foi uma vitória. E nós que confessamos o Senhor Jesus Cristo, que cremos na nossa morte com Jesus, na cruz nós podemos dizer, basta, Satanás. O que você fez para me destruir já foi acabado, foi destruído. O Senhor Jesus, na sua morte e ressurreição, me deu a vida eterna. A vida eterna, que não pode morrer mais. E também, irmãos, a vitória de Jesus na sua segunda vinda. Esses versos do Salmo 2, que diz, olha só, na sua ira, a seu tempo, verso 5, verso 6 e verso 7, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso
de oleiro. Está falando sobre o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vai reger esse mundo? Quem vai ser o governante deste mundo? Que vai botar todo mundo no seu lugar. Quem vai ser? Vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, de 9 a 11. Aqueles que zombam do Senhor hoje terão que se dobrar diante do Senhor. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vimos que quando ele fala sobre tu és meu filho, eu hoje te gerei, o Pai, a palavra está falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e ele foi gerado de novo. É isso que a palavra está dizendo. Ainda, continuando no Salmo 10, 11 e 12, faz um alerta aos governantes deste mundo. Salmo 2, 10, 11 e 12. Agora, pois, ó reis, sede o quê? Prudentes. Deixai-vos advertir o quê? Juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria. E temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Está dando um alerta para as autoridades, para aqueles que estão regendo o mundo segundo as suas cabeças. Está dando um alerta. Há tempo de voltar para o Senhor. O Salmo começa e termina com referência aos governantes. No verso 2 e no verso 3, e no verso 10 e no verso 12. Está falando sobre os governantes. Como esses governantes terrenos se relacionam ao rei entronizado pelo Senhor? Como eles se relacionam? Os governantes são terrenos, são temporais e passam. E eles darão conta dos seus atos ao Rei dos Reis. Hoje eles não querem Jesus e fazem tudo o que querem. Por deterem um poder, acham que podem tudo, estão acima do bem e do mal. Isso são os governantes terrenos. Nesse salmo faz um paralelo com os governantes terrenos e com Jesus, o governante eterno. Veja o que diz Tiago 4, 13 e 14. E outra coisa que eu não coloquei, coloquei 2 textos iguais e não coloquei o Tiago, desculpe. Tiago 4, 13 e 14. Tiago 4, 13 e 14. Está dizendo para os humanos: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, qual a diferença para os reis terrenos e o rei eterno? Os reis terrenos passam e terão que dar conta para o Senhor. Agora, Jesus é o rei eterno que está assentado à destra do Pai. E eu vou pedir para vocês abrirem em Hebreus 1, 3. Abram Hebreus, capítulo 1, e vai falar a respeito do Senhor Jesus. Hebreus 1, verso 3. Está falando sobre Jesus. Ele que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O nosso Rei Jesus é eterno. E Ele está vivo, assentado à destra do Pai. Agora, no mesmo capítulo, o verso 8, 9, 10 e 11. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, essa é a diferença dos governantes terrenos para o nosso Rei Celestial. Quando nós tomamos conhecimento disso, que existe o Rei Eterno, que existem os governantes, e nós sabemos o que pode acontecer com eles. Nós moramos no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Qual é o papel do Filho de Deus, da Igreja de Deus, da Igreja de Cristo? É clamar por misericórdia por esses homens. É clamar por misericórdia por aqueles que estão imbuídos de autoridade. É dever da igreja. E a igreja não pode deixar de fazer isso, de orar por aqueles que estão no poder. Irmãos, é bem mais fácil nós orarmos por necessidades pessoais, por pessoas que estão precisando de cura, do que lembrarmos de orar pela nossa nação. Mas diante do conhecimento que nós tivemos hoje no Salmo 2, é importante que a Igreja de Cristo esteja orando e clamando a Deus pelas autoridades que nos governam. Porque a palavra de Deus diz para que nós vivamos uma vida tranquila. Vivamos uma vida tranquila. Então nós devemos colocar no nosso menu de oração, orar pelas autoridades que nos governam. Porque a palavra de Deus diz que ao orarmos pelas autoridades, nós teremos paz. Então não podemos desanimar. Estamos vendo muitas coisas erradas, muitas coisas erradas. Confesso a vocês que eu tenho me desanimado. Mas diante disso, nós devemos clamar por misericórdia. Diante da palavra de Deus, nós devemos clamar por misericórdia. E só para terminar, o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém, que não se assenta. No finalzinho do Salmo 2, diz assim, ó, no finalzinho do Salmo 2, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, há tudo isso que acontece aí na face da terra, que nos assusta, que nos amedronta. Mas a palavra está dizendo, bem-aventurado aqueles que se escondem no Senhor. Aqueles que se escondem em Cristo. Bem-aventurados, felizes, bem-sucedidos, aqueles que se escondem em Cristo. Então, irmãos, quando nós vimos agora, e isso é para mim, quando vemos as notícias que podem nos dar medo e nos apavorar, como filhos de Deus, sabendo que o nosso Redentor vive e que Ele reinará eternamente, nós devemos orar por nossas autoridades, não só as que estão em Brasília, as que estão aqui no Rio de Janeiro, no estado, na cidade do Rio de Janeiro. Nós devemos orar e clamar ao Senhor. E aonde se refugiar? Não ter medo, porque nós estamos guardados em Cristo. Nós estamos seguros em Cristo. O mundo está se desfacelando, mas nós estamos guardados em Cristo. E o Senhor é que sustenta a nossa vida. Então, irmãos, essa palavra que eu queria
trazer para a igreja hoje.